Olá, meu nome é Alberto Magno, sou músico, baixista, e hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito pouco discutido entre nós, músicos, baixistas, guitarristas, que é o uso da correia. Para quem não sabe, a correia é esse acessório que a gente utiliza para apoiar o instrumento no nosso corpo, seja para tocar em pé, tocar sentado. Eu chamo de correia. Eu já vi muitas pessoas chamando de alça, já ouvi algumas pessoas chamando de talabar. Nos Estados Unidos o termo é strap. Então hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto, se tem diferença de uma para outra. A primeira correia que eu comprei na vida foi puramente pelo aspecto estético. Então eu olhei a correia, achei bonito, comprei. Mas com o longo dos anos, a experiência, eu fui percebendo que existem muitas diferenças de uma correia para outra, né? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, eu não estou fazendo propaganda para nenhuma marca. O único objetivo aqui é traçar esses pontos, né, para auxiliar a pessoa, né, na escolha do strap, né? Outros pontos que não seja apenas o ponto estético. E, lembrando também, gostaria de pedir a vocês uma ajuda. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é de extrema importância para que a gente possa desenvolver mais conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui eu trouxe algumas correias, alguns straps que eu tenho aqui, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um. E o primeiro que eu gostaria de falar é esse da Fender, né? Esse strap, eu tenho ele deve ter no mínimo uns 20 anos, beirando uns 20 anos, né? E eu comprei ele justamente por esse aspecto estético, né? É um strap que eu achei ele muito bonito e tal. Mas ao longo do tempo eu fui adquirindo outros, percebendo a diferença, eu sempre fui muito curioso, né? Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar, que eu acho importante hoje para mim escolher um strap, é o ponto de junção das partes. O que vem a ser isso, né? Então vou pegar um strap aleatório aqui, ó. Então se a gente pegar essas duas partes aqui, ó, a gente tem esse ponto de junção aqui, né? E se a gente pode observar que tem uma saliência aqui, ó. Como que eu cheguei nessa conclusão? Em 2013 foi um ano que eu tive muito show, assim. Eu fiz muito, mas muito show mesmo, graças a Deus. Eu percebi que no final do show eu senti uma dor muito forte aqui nas costas, na região lombar. E isso foi se intensificando com o tempo e tal. E um dia eu observei que eu estava aqui com uma dor aqui muito forte. Eu olhei assim e percebi que estava até machucado. E era justamente onde pegava essa junção aqui da correia. Então, hoje, isso me incomoda um pouco. Lógico que essas dicas que eu vou dar, você faz muitos shows, se você é músico profissional, se você tem uma agenda, se você faz 2 shows por ano, se você toca de hobby, faz 2 shows por mês, isso não vai afetar tanto, né? Mas se você já é um músico profissional, que tem uma agenda cheia, que faz 4, 5 shows por semana, esses pequenos detalhes podem fazer diferença. Então, o primeiro ponto que hoje eu analiso é esse ponto de junção. O segundo ponto que eu analiso também é a regulagem. Então, por exemplo, no caso desse strap aqui, ó, ele tem o que eu chamo de regulagem fixa, né? Então, aqui, ó, aqui eu não consigo, para eu mudar o tamanho do strap, eu tenho que desmontar ele todo, mudar ele de lugar, às vezes eu tô com o strap lock aqui na ponta, então isso é bem trabalhoso. É super importante do ponto de vista ergonômico, né? Você toque sempre o baixo na mesma altura. Né? Não é tão legal um dia você tá com o baixo lá em cima, no outro dia você tá com o baixo lá embaixo. Isso é terrível no aspecto ergonômico, né? De forçar as articulações, os tendões. Enfim, então, por exemplo, se você não tem um baixo com uma regulagem fácil, assim, se você tiver 5 baixos, você vai ter que ter 5 straps, 5 correias, uma para cada instrumento. Já se você tem vamos pegar essa correia da Fender, olha que barato. Essa aqui já tem a regulagem, aqui ó, eu consigo com muita facilidade regular a altura, o tamanho da correia, né? Não tem uma regulagem fixa, é regulagem móvel. Então eu não preciso de tirar o strap lock para eu regular o tamanho. Isso é interessantíssimo, porque eu posso ter 5 instrumentos e ter um strap lock só, né? Na hora que eu for trocar, eu regulo o tamanho. Então é outro ponto que eu levo em consideração. O outro ponto que hoje eu levo em consideração é a escolha do material, né? Se a gente pegar essa correia mesmo aqui da Fender, ó, a gente pode ver que ela é feita tipo de um couro sintético, né? Como é uma correia muito antiga, a gente vê que ela desgastou bastante, ó. Isso não tem jeito, galera. Vai desgastar mesmo. Não tem jeito. Vou pegar uma outra aqui, ó. Essa aqui não é tão velha quanto, mas a gente já pode ver que já tem um desgaste, ó. Tá vendo? Já tá bem desgastada. Eu já tive problemas de estragar a roupa, de gerar desconforto ao tocar, né? Às vezes você vai tocar com a camiseta, isso aqui fica
raspando, então pode gerar um desconforto. Então o material também é super importante. Outro ponto que eu acho que a gente deve levar em consideração é elasticidade. Elasticidade. Porque, ó, se eu pego esse strap aqui, então se ele não tem elasticidade nenhuma, quem que está absorvendo todo o peso do instrumento? A minha coluna, né? Então, eu acho, lógico que eu não gosto desses straps muito elásticos, né? Que o baixo fica balangando. Mas tem um strap que eu acho interessante, que ele possui esse equilíbrio, esse meio termo, né? Eu não curto muito correias que não tem zero elasticidade, né? E o outro ponto é a grossura. Se você tem um strap quanto mais fino, é pior, né? Vai distribuir num menor espaço o peso, né? Então, se você tem um strap mais grosso, ele vai distribuir o peso de maneira mais distribuída na nossa coluna. Então, eu prefiro straps mais grossos. Lembrando, galera, que todas essas dicas é para se você tem uma agenda muito grande, se você faz muitos shows de muitas horas, tem gente que faz carnaval, que costuma ficar 6 horas. Então, esses pequenos detalhes podem fazer muita diferença. Isso não quer dizer que eu não use todos os straps. Eu uso. Todos que estão aqui eu gosto de usar. Só que tem um que eu percebi que ele possui essas mais características positivas, né? Que é esse strap aqui. Lembrando que não é uma propaganda, eu não estou fazendo patrocínio, nada. Mas é uma marca que eu já uso há um bom tempo e me agrada demais esse strap. E eu percebo que existe sim diferença para os outros. Que chama Neotech Base Strap. Então, o que eu acho legal, né, nessa correia, né? A primeira coisa é o ponto de junção dela. Então, aqui, ó, não tem nenhuma saliência, né? Aqui não tem nenhuma saliência. Então, na hora que você coloca nas costas, não vai gerar nenhum tipo de incômodo, né? A outra coisa que também eu acho super legal, que eu acho que toda correia devia ter, é essa regulagem móvel, né? Então, aqui, ó, aqui eu regulo para o tamanho que eu quiser, para o instrumento que eu quiser. Eu não tenho que tirar o strap lock para mim alterar o tamanho, né? Então, eu acho super interessante. Um outro item que eu gostaria de falar é do material, né? Essa correia ela é feita tem uma espuma aqui dentro, assim, é super confortável, né? E ela fica sempre com aspecto de nova, assim, eu já tenho essa correia, já tem um bom tempo, né? E é um material super bem feito, tem uma espuminha aqui dentro, super confortável. Outro fator que eu acho interessante é que ela tem elasticidade, mas não é muita elasticidade, né? O baixo não fica sambando. Então, ó, ela tem um pouco de estabilidade, ou seja, ela absorve o peso do instrumento, né? E não a minha coluna. E também ela é uma correia grossa, não é uma correia fininha. Então, eu gostaria de recomendar a correia que eu uso. Alberto, não tem diferença? Tem sim, existe diferença dos straps. Eu já fiz vários testes, geralmente quando eu tenho vários shows seguidos, eu faço esse tipo de teste, uso essa, uso a outra. E essa aqui eu percebi que foi muito mais confortável, né? Então, é uma correia que eu tenho utilizado há bastante tempo. Não me impede de usar as outras, mas se eu tiver 5 shows numa semana, ou se eu tiver um show de uma duração maior, eu vou preferir com essas características, ok? Então, um abraço.